Muito boa noite, os meus melhores cumprimentos a todos aqueles que prestigiam esta sequência de explanações da série Caminhando pela Lei 6.015, que tenho eu a honra de ver ocupar aqui a página do Instagram da ARPEN do Estado de Goiás. Agradeço primeiramente ao Dr. Bruno Quintiliano, que foi quem me recepcionou há mais ou menos um ano nesta página, e renovo aqui as minhas saudações e também os meus cumprimentos à nova diretoria da ARPEN Goiás, que está presidida pelo Dr. Alan Lourenço Nogueira, e bem como agora tem na vice-presidência a minha estimada amiga Evelyn Tonioli Valente. Agradeço a oportunidade que me concedem de eu poder utilizar esta prestigiosa página eletrônica da ARPEN do Estado de Goiás. Essa série, Caminhando pela Lei 6.015, como muitos já sabem, eu quero sempre reiterar para agradecer a ideia que teve a origem uma registradora civil, minha estimada amiga Thaís Morcelli de Castelo Branco, que é registradora civil numa pequena, mas belíssima localidade em Trairi, às margens do rio Mundaú. Foi ela quem teve a ideia de que aqui se expusessem algumas referências acerca da Lei 6.015, porque ela lembrava com razão, essa lei entrou em vigor em janeiro de 1976, portanto, há várias décadas, e é sempre oportuno nós revisitarmos os dispositivos dessa normativa central dos registros públicos brasileiros. E nessa caminhada hoje vamos examinar rapidamente, como é próprio dessas aulas, uma exposição de cerca de meia hora, não mais do que isso, porque já ao final da tarde, todo mundo bastante cansado, mas algo podemos ainda considerar para os nossos estudos registrais. E nessa explanação de hoje, vamos tratar do artigo 58 da Lei 6.015. Esse artigo 58, no fundo, recolhe parte do que já antes se vai delineando no Código. O Código foi sofrendo algumas mudanças pontuais e isto fez com que alguns dispositivos ficassem, por assim dizer, ressonantes, rebarbativos. Este é um que talvez pudesse encontrar já de maneira antecedente uma sede adequada ao tratar do tema do registro do nome amplamente. Matéria, como sabem, já vem prevista com suficiente amplitude no Código Civil de 2002, no seu artigo 16, ao dizer que toda pessoa tem direito ao nome. Nessa expressão nome, nesse termo nome, compreendidos tanto o prenome quanto o sobrenome. E para, de algum modo, especificar esse dispositivo, ainda vigora esse artigo 58 da nossa Lei 6.015, que diz ser o prenome definitivo. Nós vamos ver um tantinho mais o que essa definitividade é relativa, mas enfim, está dito que o prenome é definitivo, embora se admita a sua substituição. Já no próprio caput do artigo 58 se diz que se admite sua substituição por apelidos públicos notórios. E haverá ao menos 3 outras hipóteses em que nós podemos cuidar dessa substituição, como veremos a seu tempo. Bom, como se adquire o direito ao prenome? O mais amplamente é o direito ao nome, que está à disposição do Código Civil e que abrange, como visto, tanto o prenome quanto o sobrenome. O direito ao nome se adquire de vários modos possíveis. Primeiro, pela filiação. Isso é um resultado do costume social, que logo atribui nome às crianças e até às não nascidas, como eu disse em uma explanação anterior, com os modernos métodos de aferição, de diagnose
do sexo das crianças, né? Biologicamente é possível fazer-se um exame pré-natal, e seja pelo exame hematológico, seja exame de sangue, seja por exame de imagem. As imagens andam tecnologicamente muito avançadas, já se sabe com bastante antecedência qual o sexo da criança a nascer. E por isso os pais, isso é muito estendido, muito costumeiro, atribuem nomes a essas crianças. É por isso que, por exemplo, no estado de São Paulo, o desembargador José Renato Manlini, quando corregedor, adotou uma providência, admitiu, portanto, no registro civil, corroborando prática que já se vinha avançando por iniciativa dos próprios registradores civis. O desembargador Manlini acolheu a indicação de uma jovem registradora civil no interior de São Paulo, no sentido de que os natimortos pudessem ser registrados também por seu nome, porque eles eram chamados por um nome enquanto estavam na vida uterina. Bom, então, o primeiro modo de adquirir o prenome, ou seja, o nome de um modo geral, mas também o prenome, pois, que é uma parte do nome, se dá pela filiação. A segunda forma é pela declaração ao registro civil, o que, na verdade, se consolida a indicação do nome. Terceira forma, pelo casamento, nós vamos ver isso a seu tempo. Quarta forma, pela mudança na forma da lei. Mudança que aqui se encontra sob o nome de substituição, no caput do artigo 58 da Lei de Registros Públicos. E, finalmente, por prescrição aquisitiva. É possível adquirir o nome por meio de prescrição, efetivamente, por uma posse longa de um determinado nome. Isso tem importância, alguns dirão, mas que importância tem isso? Nós vamos ver, essa importância existe para o fim de poder defender-se alguém, ou até mesmo utilizar de uma eficácia ofensiva para as proteções a esse direito ao nome. Bom, o prenome, que também alguns designam, isso é menos comum no Brasil, mas pode designar-se, a doutrina também designa como antenome, é um sinal que distingue o indivíduo na comunidade familiar. O indivíduo se distingue na sociedade pelo nome completo, prenome mais sobrenome. É assim que ele se distingue no ambiente da sociedade. Dentro da mesma comunidade familiar, portanto, aquela comunidade que em geral possui o mesmo sobrenome, ele então se distingue pelo prenome. Lembremos-nos que a sociedade política é uma sociedade de sociedades, ou seja, não é algo desestruturado. Sociedade não é, como alguns se equivocam em dizer, um agrupamento de indivíduos. Não. Esses indivíduos não estão soltos dentro da sociedade. Eles se integram, se estruturam em sociedades menores, em corpos intermediários, em grupos sociais, que são intermediários entre o indivíduo e o todo social, ou se quisermos, entre o indivíduo e também o Estado. Mas é certo que, apesar de a sociedade civil ser um organismo estruturado, que é usando a palavra organismo em sentido analógico, evidentemente, o indivíduo, esse que convive em várias sociedades, ele integra a família, integra uma associação religiosa, integra um clube, integra a universidade, o município, etc. Esse indivíduo é uma unidade jurídica fundamental. E sendo unidade jurídica fundamental e, portanto, atrativo esse indivíduo de vários direitos, sem dúvida nuclear que a ele se atribua um sinal que possa distingui-lo de outros indivíduos. E esse sinal é exatamente o nome. O nome para distingui-lo no âmbito geral da sociedade, o prenome para distingui-lo no âmbito da koinonia familiar, ou seja, da comunidade familiar. Bem, e como já havíamos dito isso também anteriormente, estamos apenas revendo esse aspecto, temos de pensar qual a natureza jurídica do nome. E aqui evitar, no meu modo de ver, que da identificação dessa natureza jurídica se extraia uma exclusividade
de efeitos, quando seja e é possível conjugar efeitos dessas várias teorias. São 3 as teorias principais que disputam sobre o caráter ou natureza jurídica do direito ao nome. Primeira teoria é o direito à propriedade, se equivaleria o nome à propriedade. Alguns autores, alguns juristas sustentaram isso. Ter um nome significa ter a propriedade ou domínio de um sinal. E por isso a natureza jurídica do nome seria a natureza jurídica de um domínio, de uma propriedade. Essa teoria foi, no fundo, superada por uma outra que teve grandes autores a sustentá-la. Entre eles, eu lembro aqui o nome de Planiol, grande jurista francês Planiol, que sustenta que, na verdade, o nome é antes uma obrigação do que um direito e é uma instituição da Polícia Civil. Ou seja, a finalidade do nome é exatamente cumprir uma exigência obrigatória para a convivência social. Ou seja, uma forma obrigatória de designação de polícia para o fim de responder, de atender aos interesses da própria sociedade, qual a ordem na sociedade, etc. Finalmente, a terceira teoria, que parece seja prevalecente também no direito brasileiro e em grande parte do mundo, é a teoria do direito da personalidade. O nome é um bem da personalidade, ou seja, é algo que diz respeito à pessoa, embora, aqui voltemos a insistir nesse ponto, isso não signifique, longe disso, que não haja também algum efeito secundário que se deva atribuir ao nome para a convivência social. Sendo o homem um animal político, alguém chamado a conviver socialmente, é preciso que ele satisfaça os requisitos, as condições para a vida social. E uma dessas condições é uma certa preservação da sua identidade ao largo do tempo. Por isso, não se nega que, a despeito de ser o nome, portanto o prenome também, um bem da personalidade, a despeito das maiores razões que parecem fundamentar a natureza jurídica personalíssima do nome, a despeito disso, repito, é preciso admitir que o nome está subordinado às limitações e à obrigatoriedade ditadas pelo Estado, que precisa ter um controle adequado, pelo menos de identificação das pessoas de seu território. Bom, o nome possui, e por isso também nós chamamos a atenção para a importância dessa preservação ou dessa permanência, que, volto a dizer, é um bem da personalidade, integra a personalidade de cada um de nós, proteções de natureza privada e proteções de natureza pública. Proteções privadas, por exemplo, quando as demandas de reclamação. Eu aqui me permito para ilustrar a ideia da demanda de reclamação. Eu nunca, nesses 40 e tantos anos de magistratura que tenho, nunca atuei num processo, nessas chamadas ações de reclamação quanto ao uso de nome. Mas tive ocasião de ver uma pugna administrativa envolvendo um grande professor que foi da antiga Universidade Católica de São Paulo, cujo nome eu não vou dizer, e que não gostava de ser chamado com um sobrenome que o identificava muito com o pai. E eu ouvi reclamando administrativamente do secretário da faculdade, grande secretário que havia na Faculdade de Direito da Universidade, então, Católica de São Paulo, reclamava porque estava sendo chamado nos ofícios que recebia da Faculdade de Direito por esse nome completo. Era o nome dele, o nome que estava no registro civil. Mas ele reclamava porque queria que se usasse um outro nome, que era um nome resumido. Então, é isso que ocorre com as chamadas demandas de reclamação quanto ao uso de nome. Quando em documentos privados ou em documento público, em vez de se usar o nome que a pessoa possui, ou que a pessoa quer
ver utilizado, se utiliza de outro nome. Vamos verificar, por exemplo, que vejo aqui presente no nosso grupo a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, que é tabeliã na cidade de Curitiba, e vamos admitir que alguém, em vez de chamá-la pelo sobrenome completo, nos documentos oficiais, oficia apenas para a doutora Mônica Macedo. Já bem, ela se chama também Mônica Macedo, mas não é o nome com que ela é conhecida. Então esse respeito pode levar a exigir de alguém uma demanda para chama-se demanda de reclamação, para que se adotem nos documentos, nos ofícios, seja em comunicação privada, seja em comunicação pública, o nome adequado. Eu me lembro aqui de um episódio histórico interessantíssimo que podia ter levado a uma demanda de reclamação. Na eleição municipal aqui em São Paulo, no longínquo ano de 1985, aí os nossos estimados interessados aqui nessas nossas explanações sequer eram nascidos nessa altura, mas eu já era nascido e já tinha uma boa caminhada na vida. A pugna principal se dava entre duas pessoas que chegaram à presidência da República. Um já havia chegado à presidência da República, era candidato a prefeito de São Paulo, que era o Dr. Jânio Quadros. E de outro lado estava alguém que chegaria depois da presidência da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso. E o candidato Jânio Quadros, ao se referir ao candidato Fernando Henrique Cardoso, só o chamava de professor Cardoso. E segundo os jornais, naturalmente não tive contato direto com tudo isso, eu fico sabendo, pelos jornais, volto a dizer, que o depois presidente Fernando Henrique Cardoso não aceitava de modo algum ser chamado de professor Cardoso. Por algo, acho que o Jânio Quadros descobriu isso, e em razão dessa circunstância o chamava, para irritar, faz parte do jogo político, o chamava de professor Cardoso. Então, as demandas de reclamação visam exatamente a isso. Estou vendo gente jovem aqui dizendo que tinha 10 anos em 1975. Pois é, eu já tinha 35 anos a essa altura. Muito bem, avançando. Além dessa demanda de reclamação, um outro meio de proteção privada, o nome, é a demanda de usurpação. Aqui dá-se uma coisa diversa. É alguém que passa a utilizar o nome de outra pessoa. Então, suponhamos aí, hoje em dia, com o tema na rede eletrônica, que alguém seja um blogueiro com muita gente frequentando o seu sítio eletrônico e, de repente, veja outra pessoa utilizar o nome dele. Então, vai utilizar esse nome indevidamente. Isso é uma usurpação de nome. Então, cabe uma demanda de usurpação, que é chamada demanda de impugnação, ou de impugnação de uso, ou reivindicação do próprio nome, entre outras hipóteses. Estou aqui apenas ilustrando para que nós vejamos as diferenças dessas duas proteções particulares, ou tutelas privadas do direito ao nome, empolgando, portanto, prenome e sobrenome. Mas, além disso, existem proteções de natureza pública, tutelas de caráter administrativo e tutela penal. Nós vamos ter ocasião, daqui a 15 dias, a examinar algumas tutelas administrativas. Por exemplo, a dação de nome a um exposto. Por exemplo, é uma tutela de caráter administrativo. E as tutelas de natureza penal. Isso pode chegar à exigência, sobretudo nos casos de usurpação, de uma tutoria de caráter criminal. Eu queria lembrar que a utilização falsa de nomes já era combatida desde a Idade Média. Na Idade Média começou a preocupação com os falsários, com pessoas que utilizavam nomes alheios para a prática de crimes, né? Bom, além disso, no artigo 58, que o pronome é definitivo. Mas, como eu antecipei, isso é um definitivo, como se diz, secundum quid. Definitivo relativamente. E há pelo menos 4 hipóteses em que isto pode ser
objeto de substituição, de alteração. A lei, já no próprio caput do artigo 58, por uma modificação legislativa da Lei 6.015, rende ensejo à consideração de uma hipótese, de que tenha o interessado um apelido público notório. Num dos comentários à Lei de Registros Públicos, o meu estimado amigo João Pedro Lamana Paiva se refere ao caso dessa artista, Maria da Graça Meneghel, que alterou o seu prenome para Xuxa Meneghel, porque era conhecida pelo nome de Xuxa e não de Maria da Graça. A segunda hipótese também está na lei, no parágrafo único do artigo 58, é a da fundada coação ou ameaça resultante da colaboração de alguém para a apuração de um crime. Ou seja, é a situação daqueles que são chamados de testemunhas ou noticiadores, em alguns casos se fala em denunciadores protegidos. Então eles alteram a sua identidade para evitar atos vindicativos, atos de vingança daqueles que foram denunciados como criminosos. Isso é objeto de uma determinação, de acordo com a lei, por sentença, proferida pelo juiz que se tenha assinado com competência, e, desse caso, participe também o Ministério Público. Uma terceira hipótese já vimos isso em exposições anteriores, é a do nome suscetível de exposição ao ridículo, porque há duas circunstâncias. O registrador pode negar-se a fazer um registro de prenome que exponha o portador ao ridículo, mas pode ocorrer ainda pelo menos uma duplicidade de hipóteses diferentes. Segundo, uma das hipóteses é a supervenção do ridículo. Significa que surge como a língua é mutável, a língua é dinâmica, surge um detrimento ou uma deteriorização de um nome. O nome se deteriora e passa a significar, por exemplo, um xingamento, uma atitude vivamente imoral, etc. Então, é o caso do ridículo, a ridicularia posterior ao registro. Nada impede que, exatamente porque eu podia impedir que se registrasse um prenome suscetível de expor alguém ao ridículo, que eu também retifique algo que, por supervenção, leve alguém à ridicularia. Mas não é só isso. Pode dar-se o caso até mesmo de que o ridículo fosse contemporâneo à data do registro e que tenha passado despercebido a um registrador civil. O registrador registrou e não se deu conta, por exemplo, de uma analogia, de uma referência inadequada. Eu me lembro que quando eu mencionei aqui um exemplo disso, foi de um caso concreto que eu tive a ocasião de conhecer, não foi na vida judicial, conheci, assim, por meio de comentários de parentes e amigos. Uma menina, filha de árabe, cujo nome era Wadia, W-A-D-I-A, Wadia, e foi registrada com esse nome. O registrador provavelmente, ao verificar isso, ouviu do pai Wadia com W, e achou que não percebeu na pronúncia o risco que havia, que depois ocorre na vida escolar da menina, que esse W podia ser falado à maneira alemã, e em vez de Wadia se falava Wadia, é evidente que expunha o ridículo. Então nós temos aqui três hipóteses. O ridículo que impede, mas esse não nos interessa aqui, e a substituição ou pelo ridículo superveniente, ou ainda pelo erro, pelo equívoco de um registrador que não se deu conta, na altura do registro, que o nome era suscetível de exposição do portador ao ridículo. E a quarta hipótese é a do desuso habitual do prenome na vida societária. Existem pessoas, não é um ato meramente arbitrário, mas sim que habitualmente utilizou outro nome.
habitualmente não era chamado pelo nome que consta do registro. Aqui em São Paulo, infelizmente, bom, ocorre que é uma mulher de um desembargador hoje, foi registrada com um nome, e só quando foi casar-se, que verificou que o nome que constava na certidão e do registro, pois, do seu nascimento, não correspondia ao que ela usou a vida inteira. Então, nesse caso, como o registro deve ser um espelho, uma especulação da realidade, se justifica também a substituição, como uma forma de retificação do nome. Então, é uma outra forma de modificar. O pronome é definitivo, relativamente. Agora mesmo nós estamos vendo ocorrer um fenômeno interessante, embora indireto. Como sabem, está amplamente se insinuando em toda parte a ideia do generismo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, há estados em que há 60 gêneros possíveis, alguns deles instáveis, ou seja, gêneros fluidos. Hoje se diz uma coisa, outra amanhã, depois no outro dia outra coisa. Bom, não é aqui o momento de nós examinarmos isso, salvo no que diz respeito ao registro civil. E ora, esta admissão desse fato de ingresso por direta suscitação do tema junto ao registro civil faz com que, de maneira conseguinte, o pronome seja alterado. E como não há limite para essa alteração, especialmente nesses casos de gênero fluido ou de gênero duplicado, triplicado, coisa que o valha, então é possível que haja mudanças agora persistentes, ou seja, alguém vai ao registro e diz, olha, eu hoje, não, em virtude das minhas escolhas, psiquicamente eu não me sinto do sexo masculino, mas sim do sexo feminino, então como eu me chamo aqui José, passarei a chamar Josefa. E aí no dia seguinte volta lá e diz, não me chamo mais Josefa, agora eu me sinto do sexo masculino. E não há regra nenhuma dizendo que seja obrigado novamente a usar o nome José. Então, essas mudanças passam a ser uma outra forma de mudança que vai acompanhando exatamente essa ideia do transgenerismo, não é? E isso é um problema com que nós temos que considerar sensatamente os resultados sociais, porque isso pode levar também a crises identitárias que vão avançando na vida social. Há mais ou menos um ano, me lembro de ter lido de uma pessoa aqui na Argentina, para se aposentar no serviço público, como havia distinção entre a idade de jubilação dos homens e jubilação das mulheres, fez com que se mudasse no registro a sua identificação para ser mulher. Feita a mudança, se aposentou e volta lá e pediu novamente para voltar a ser homem. Então, essas coisas levam a um tema que se reflete naturalmente nessa identificação, no uso do nome, etc., no campo do registro. E que põe à mostra, na verdade, que não é tão simples falar que o pronome é definitivo quando se abre em sancha a mudanças bastante frequentes e algumas vezes suscetíveis até mesmo de serem mudanças de uma instabilidade muito grande e sem maior controle, que não seja a própria vontade de quem se dirige, ou seja, o mero consentimento formal de quem se dirige ao registro e pede a mudança, não diretamente do pronome, porque esse é o problema. Se alguém for ao registro, não gosto do meu nome, a doutora Amanda Gil, que está aqui assistindo a nossa aula, não gosto do meu nome Amanda, quero mudar para tal nome. Não pode, vai depender do judiciário. Mas se ela for lá e disser, não, hoje eu me sinto do gênero tal, quero que mude o meu nome, como consequência da mudança da indicação do sexo. Não, aí pode. Então, nós vamos ter que efetivamente resolver esse problema. Vamos ter que resolver esse problema. Como permitir, de um lado, que as pessoas que no uso da sua liberdade, da sua livre escolha, possam entender-se de um sexo ou de outro, ou possam entender-se até mesmo de outro reino, né? Dizer, olha, a gente que se julga a Torre Eiffel, o Muro de Berlim, etc. E, ao mesmo tempo, preservar, esse é o ponto, a liberdade daqueles que têm que ter a percepção sensorial. Essa é a questão. Porque quando se concede uma coisa, se concede a liberdade para alguém,
se nega a liberdade de outros que têm uma percepção sensorial, uma percepção cognitiva diversa daquele que se diz. Como nós vivemos num mundo hoje de hiperindividualismo, ou seja, de um narcisismo muito grande, hoje tem prevalecido esse entendimento. Mas nós precisamos compatibilizar também com a liberdade da percepção sensorial, da percepção cognitiva de toda a sociedade. Ou seja, há risco, sem dúvida, de uma mudança contínua nessas indicações do registro civil. Isto, efetivamente, se bem o direito à personalidade possa comportar uma certa elasticidade, uma certa renúncia pessoal, exatamente do favorecido, nós temos que ver o outro aspecto que eu mencionei no início da explanação, de que a ideia do nome, da identificação, está sujeita a limitações e é sujeito à regência estatal para o interesse comunitário. Não há nenhuma dúvida de que a possibilidade de nós mudarmos livremente o nosso nome a qualquer momento vai levar a problemas de crédito, a problemas de relacionamento em várias órbitas da sociedade política. Então, esse artigo 58 está hoje, sobretudo, desgastado. O que mais justifica que se pense de futuro em fazer-se uma legislação que, sem interferir naquilo que é próprio da liberdade, da livre escolha humana para bem ou para mal, de outro lado, permita a salvaguarda da ordem social, da ordem jurídica. Muito bem, com isso nós ultrapassamos aqui meia hora de exposição, é um tempo que eu penso razoável para as nossas pequenas caminhadas nesta Lei 6.015. Eu renovo meus agradecimentos ao Dr. Alan Lourenço Nogueira, novo presidente da ARPENG do Estado de Goiás. Estendo esses cumprimentos ainda ao Dr. Bruno Quintiliano, que me convidou inicialmente para essas aulas, e igualmente a minha estimadíssima amiga Evelyn Tonioli Valente. Não deixando de consignar aqui também que fiquei muito gratificado de ter o meu nome lembrado para participar do recente evento que foi promovido, muito bem organizado, diga-se de passagem, pela ARPENG Goiás. Fiquei muito satisfeito de participar de mais esse simpósio da Goiânia. Agradeço a presença de todos aqui, que aqui estiveram durante esta aula. Cumprimento também aqueles que vierem a assisti-la de futuro, que ela fica guardada aí na página do Instagram, e há alguns que até possam valer-se aqui, ao menos do som, como uma espécie de podcast a respeito desse tema. Muito obrigado a todos e até daqui a 15 dias.